A unificação da Mesopotâmia. As regiões que cercavam a Mesopotâmia de Elam a Mari estavam frequentemente em disputa pela conquista da região dimórfica da Alta Mesopotâmia, por meio de expedições militares constantes e mudanças políticas repentinas. Enquanto isso, a Baixa Mesopotâmia passou por um tipo diferente de unificação política, marcada por uma consolidação gradual do poder em áreas menores, promovida internamente e não por conquista externa. Com o tempo, essas áreas foram unificadas sob um único governo. No entanto, no início da fase tratada neste capítulo, por volta de 1820 antes da Era Comum, a Baixa Mesopotâmia ainda estava dividida entre os reinos de Babilônia, Izim, Larsa e Uruk. Havia também alguns centros menores, como Der, Kasalu, Malgum, entre outros. Os dois estados mais poderosos eram Larsa, ao sul, e Babilônia, ao norte. Essa situação levou os governantes da Babilônia a estabelecer laços diplomáticos com Uruk. Apesar de ser uma cidade relativamente isolada, Uruk ainda era uma aliada importante contra Larsa. Sabemos de um casamento interdinástico entre o primeiro rei de Uruk, Sin-Kashid, e uma irmã de Sumu-Lael, da Babilônia. Sabemos também de várias alianças militares durante os reinados de Sin-Muballit da Babilônia, Yanam e Ir-Danene de Uruk. Uma primeira unificação da Baixa Mesopotâmia ocorreu durante o reinado de Rim-Sin de Larsa, um governante dotado de talento político excepcional. Seu pai, Kudur-Mabuk, era um líder militar e tribal que, apesar do nome elamita, governava sobre um grupo amorita. Sua trajetória, no entanto, nos permanece desconhecida. Kudur-Mabuk iniciou sua ascensão controlando a terra da tribo Yamut-Bal, até conquistar o trono de Larsa. Lá, colocou seu filho Warad-Sin como governante. A presença do nome de Kudur-Mabuk ao lado do filho nas inscrições reais indica, porém, que ele governava Larsa com o filho. Suas campanhas militares, incluindo a conquista de Kasalu e a restauração das muralhas e templos de Ur, indicam que seu reinado estava voltado principalmente à consolidação. Somente com Rim-Sin, Larsa iniciou sua expansão, que pode ser acompanhada pelas numerosas fórmulas de datação de seu longo reinado. No 14º ano de reinado, Rim-Sin derrotou Uruk e sua aliada Izim, ambas apoiadas por Babilônia. Ele também destruiu e conquistou Der, no 20º ano de reinado, Uruk, no 21º, e Izim, no 30º. A conquista de Izim foi considerada tão prestigiosa que todas as fórmulas de datação posteriores fazem referência a esse evento. Nesse ponto, Rim-Sin controlava todo o território de Sumer. Apesar disso, continuava cercado por vizinhos beligerantes, Elam, Eshnuna e Babilônia, que na prática excluíam Larsa das interações diplomáticas e manobras típicas da Era de Mari. Assim como seu pai, Rim-Sin também tentou consolidar seu reino. Seguindo a tradição suméria, ordenou a construção e restauração de muralhas, templos e canais, bem como a dedicação de mobiliário cultural luxuoso. Em termos de organização política, introduziu uma novidade. Decretou isenções fiscais, cancelamentos de dívidas e libertação de escravos por dívida, com o objetivo de restabelecer a justiça na terra. Essas eram práticas comuns no norte, em Izim, Babilônia e Eshnuna, mas não no sul. Textos administrativos e legais do reinado de Rim-Sin também demonstram o cuidado que teve ao reorganizar a gestão das terras públicas e reativar o comércio no Golfo Pérsico. No ano seguinte à conquista de Izim, Hammurabi foi entronizado na cidade de Babilônia. Ele se tornaria um rival muito mais feroz de Rim-Sin do que seu pai, Sin-Muballit. Rim-Sin, que já devia estar relativamente idoso, viu a segunda metade de seu reinado marcada pela ascensão de Babilônia, embora o próprio Hammurabi estivesse cercado de ameaças em várias frentes. Isso porque Babilônia estava espremida entre os reinos de Larsa, ao sul, e Assíria, ao norte. Ambos os poderes, no entanto, eram governados por reis bem-sucedidos, mas idosos. Eshnuna também representava uma ameaça à Babilônia, especialmente durante o reinado de Balpiel. Nos primeiros anos de seu governo, Hammurabi atuou particularmente no sul. No seu 7º ano de reinado, tomou Izim e Uruk de Rim-Sin, que viu seu reino ser significativamente reduzido territorialmente e subordinado politicamente à Babilônia. Com o sul assegurado e o apoio de Rim-Sin, agora forçado a ser um aliado subordinado, Hammurabi teve a oportunidade de desempenhar um papel ativo nos eventos da Era de Mari. Assim, aproveitou-se da morte de Shamshi-Adad para se elevar como o principal ator de toda a região. Por cerca de 20 anos, entre 1785 e 1765 antes da Era Comum, a situação permaneceu relativamente fluida.
embora o equilíbrio de poder sempre recaísse entre Hammurabi em Babilônia e a forte presença de Ibalpiel em Eshnuna. Os arquivos de Mari revelam as sucessivas guerras travadas ao longo do Eufrates e do Tigre. A frente mais extensa era a fronteira entre Babilônia e Eshnuna. As duas cidades estavam perigosamente próximas. Suas respectivas posições estavam tão consolidadas, no entanto, que a maioria dos conflitos entre elas se dava na Alta Mesopotâmia. Por ora, nenhum dos dois conseguia reunir força suficiente para atacar o outro diretamente. Na década anterior, a política expansionista de Eshnuna havia provocado temor por toda a Mesopotâmia. Esse temor permitiu a Hammurabi conquistar o apoio não apenas de Larsa, mas também de Mari e Yamhad, embora durante boa parte de seu reinado Hammurabi tenha permanecido em um impasse político. Somente nos últimos anos de seu reinado, Hammurabi viu os efeitos de sua ascensão gradual. Em 5 anos, ele conquistou Larsa, no 31º ano de seu governo, Eshnuna, no 32º ano, e derrotou Mari, no 33º ano de reinado, que foi destruída após uma rebelião na cidade, no 35º ano do reinado de Hammurabi. Como se pode observar, quando Hammurabi decidiu romper o impasse, ele não fez distinção entre adversários e antigos aliados. Tendo colocado uns contra os outros, condenou todos ao mesmo destino. Nos últimos anos de seu governo, travou guerras contra a Assíria, no 37º e 38º anos de seu reinado, que agora era um estado autônomo, mas isolado. De certo modo, a Assíria estava na mesma condição que Elam. Em suas fases anteriores de expansão, ambos haviam interferido nos assuntos mesopotâmicos por décadas. Agora, no entanto, encontravam-se em posição marginal. A unificação da Mesopotâmia, promovida por Hammurabi, foi limitada tanto em termos de tempo quanto de espaço. Primeiro, a unificação teve vida curta. O sucesso de Hammurabi veio nos últimos anos de seu reinado, e seus sucessores não conseguiram evitar a desintegração do reino. Além disso, Hammurabi não detinha controle sólido sobre todos os territórios conquistados. Uma grande parte deles havia sido integrada graças às tendências expansionistas e militares da Era de Mari. Por exemplo, a Babilônia não conseguiu impor sua presença de forma eficaz no Médio Eufrates, especialmente além do território semi-habitado que separava os centros mais ao norte da Babilônia do reino de Hana, herdeiro do legado do reino de Mari. Os reinos da Terra Alta permaneceram ainda mais inacessíveis e, com o tempo, passariam a experimentar a preeminência política do elemento Hurrita na região. Como mencionado anteriormente, a Síria e Elam também permaneceram independentes, embora consideravelmente reduzidos em extensão. As principais conquistas babilônicas, portanto, concentraram-se nas terras de Sumer e Acádia. Elas coincidiram de modo significativo com o núcleo do território do antigo estado de Ur-3, isto é, entre a muralha construída contra os Martu e a costa sul da Mesopotâmia. Por essa referência ao antigo estado de Ur-3, a unificação babilônica foi eficaz em eliminar as ambições expansionistas das cidades-estado individuais. Consequentemente, não houve mais oportunidades de expansão para Eshnuna ou Uruk, dois estados contemporâneos e importantes, nem para estados independentes menores como Der, Kasalu ou Malgum. As cidades passaram a se tornar centros provinciais, cidades administrativas descentralizadas de uma terra politicamente unificada. Assim, a fragmentação política da região já não poderia ocorrer no nível das cidades-estado, mas apenas por meio da ascensão de estados territoriais de maior escala. Em outras palavras, com Hammurabi nasceu o conceito de uma terra chamada Babilônia, nomeada em referência à sua cidade principal. A Babilônia tornou-se, assim, a herdeira da antiga região de Sumer e Acádia. Com o tempo, Babilônia se tornaria a contraparte meridional da terra da Assíria, no norte. A organização sociopolítica do período paleobabilônico. Apesar do crescimento geral do setor privado nas atividades econômicas e sociopolíticas do período paleobabilônico, os reinos de Hinsin, de Larsa e de Hammurabi, da Babilônia, levaram a uma visível consolidação do papel do Estado. Isso foi consequência direta do cuidado que esses governantes fortes dedicaram à organização de seus reinos. Ambos deram capacidade de influenciar a estrutura social de seus domínios. Isso é particularmente evidente se comparado a fases anteriores, marcadas por instabilidade e fragmentação política. O papel central do palácio desenvolveu-se às custas tanto do setor privado
quanto do templo, que perdeu uma grande parte de seus privilégios. Por exemplo, o comércio, que antes havia sido retirado da autoridade do templo pelo setor privado, passou a ser supervisionado pelo rei. De modo semelhante, a administração da justiça, que anteriormente era conduzida por juízes dos templos, especialmente os de Shamash, deus da justiça, passou a ser exercida por juízes nomeados pela autoridade real. Até mesmo o acesso aos privilégios e rendimentos dos templos, intimamente ligados ao exercício das funções sacerdotais, era frequentemente vendido ou, de certa forma, subarrendado. Com o desaparecimento gradual do antigo sistema redistributivo, esse tipo de acesso aos cargos templários passou a fazer parte de um sistema geral no qual funções e remunerações, já integrantes do sistema redistributivo das grandes organizações, foram convertidas em termos econômicos. As numerosas guerras e conquistas territoriais que levaram à unificação da Mesopotâmia provocaram um aumento significativo na distribuição de terras a soldados e veteranos nas regiões conquistadas. A partir da correspondência de Hammurabi com dois de seus funcionários, Shamash Hazir em Larsa e Sin-Idinnam em Sipar, sabemos dos problemas e procedimentos em torno da concessão de terras a soldados babilônicos. O rei era capaz de acompanhar pessoalmente casos individuais, por vezes impondo sua própria decisão sobre as sugestões de seus funcionários. Essas cartas nos informam sobre esse processo, claramente relacionado ao sistema de apelos pessoais dos súditos ao rei, combinado com uma mistura de abusos e favorecimentos. As novas distribuições ocorriam dentro de uma estrutura administrativa ambígua, porém altamente complexa, na qual havia grandes dificuldades para distinguir entre as terras atribuídas pessoalmente em troca de serviços prestados ao palácio e aquelas pertencentes a famílias há gerações. É possível que as numerosas concessões de terras a indivíduos das camadas mais pobres da sociedade tenham servido como instrumento para conter os processos de empobrecimento e escravização. De fato, esse processo criou uma força de trabalho mais disposta a cultivar as terras, que frequentemente eram deixadas em estado de abandono, saturação e decadência. Nos últimos tempos do período paleobabilônico, a região passou por uma crise agrícola. Essa crise foi causada tanto por fatores sociojurídicos quanto físicos. Entre os fatores físicos destacam-se os antigos problemas de salinização do solo, irrigação excessiva e cultivo intensivo. Além disso, havia disputas pelo uso da água entre as regiões, a montante e a jusante. Apesar de o centro administrativo da região ter se deslocado mais ao norte, governantes como Hammurabi e Sansu-Iluna continuaram fortemente envolvidos na restauração dos canais por todo o território. Alguns programas de grande escala, como o canal chamado Hammurabi é a Abundância da Terra, tinham como objetivo facilitar o fluxo de água para o sul. No entanto, a maioria das intervenções parece ter sido realizada no norte, nas regiões de Acádia e do Diyala. Essas intervenções estavam mais voltadas para o reforço das margens dos rios, a fim de evitar enchentes devastadoras, do que para promover a irrigação. No entanto, essas obras parecem ter sido menos exigentes do que aquelas celebradas por esses reis em suas inscrições ou fórmulas anuais. Os problemas na Babilônia foram temporariamente contidos pelo volume das intervenções reais na infraestrutura e na colonização da região. As regiões vizinhas estavam em situação ainda pior. No sul, onde a Terra do Mar, Sealand, surgia como uma potência politicamente independente, os processos de desurbanização e encharcamento dos solos já estavam em estágio avançado. A Terra do Mar não possuía um assentamento urbano reconhecível e era uma área marginal, difícil de controlar e caracterizada por baixos índices populacionais. Do outro lado da Mesopotâmia, no reino de Hana, o Vale do Médio Eufrates atravessava uma crise incontrolável. Mais uma vez, as flutuações demográficas e urbanas afetavam principalmente as áreas marginais, enquanto os centros da Baixa Mesopotâmia conseguiam sobreviver a essa crise graças aos seus sistemas de irrigação e produção. A organização sociopolítica do período paleobabilônico. Paralelamente às dificuldades econômicas da crise agrícola ao declínio do comércio, este período testemunhou uma reorganização das relações sociais ao longo de linhas já desenvolvidas durante o período de Isin Larsa. Havia duas direções fundamentais de desenvolvimento:
uma voltada para a independência econômica de determinados grupos privilegiados, originalmente compostos por trabalhadores especializados empregados pelas grandes organizações, e outra voltada para a escravização de grupos mais vulneráveis, compostos por famílias anteriormente livres e não ligadas ao palácio. Esses dois processos levaram a uma transformação completa das relações sociais e das estruturas econômicas. De um lado, grupos privilegiados, formados por escribas, sacerdotes, mercadores, funcionários e proprietários de terras, buscavam romper com o controle real. Consequentemente, templos e palácios deixaram de se sustentar por meio da prestação de serviços realizados por seus artesãos especializados. Em vez disso, desenvolveram um sistema complexo de contratos e subcontratos. Essa situação levou à centralização das receitas, e não mais do trabalho. De outro lado, homens anteriormente livres, que haviam perdido suas terras, formaram uma nova classe de funcionários reais. Esses indivíduos trabalhavam para o palácio em funções genéricas. Podiam se tornar soldados e guardas, baerum, ou lavradores, pescadores e pastores, recebendo nesse caso um campo de sustento com tamanho padrão de um bur, 6,5 hectares. Aos olhos dessas novas classes inferiores de trabalhadores reais, o rei mantinha sua imagem de governante justo, bom pastor e pai atencioso. Um bom reflexo das transformações sociais desse período é a mudança de significado do termo mushkenum, que tecnicamente designava um dependente do palácio, mas agora simplesmente significava homem pobre. O famoso Código de Hammurabi fornece um retrato claro da sociedade babilônica sob seu governo. Além das várias cópias em tabuletas, o código original foi escrito em uma estela de diorito originalmente colocada no templo de Shamash, em Sippar. A estela foi posteriormente encontrada em Susa, para onde foi levada como espólio de guerra pelo rei elamita Shutruk-Nahunti por volta de 1200 antes da Era Comum. A estrutura e a extensão do código fazem dele a fonte mais importante para a reconstrução da sociedade babilônica. No entanto, o texto oferece apenas um vislumbre do período de Hammurabi, retratando uma situação que não pode ser aplicada a outros tempos ou lugares. Em particular, o código descreve três classes ou condições sociais distintas: o Awilum, ou homem, livre, o Mushkenum, ou dependente do palácio, e o Wardum, ou escravo. Esta última categoria é relativamente simples, uma vez que os escravos são atestados ao longo de toda a história da Mesopotâmia e eram propriedade de outras pessoas, que detinham quase total poder sobre eles. Os escravos eram originalmente adquiridos como prisioneiros de guerra ou comprados de terras estrangeiras. Cidadãos não podiam se tornar escravos, apenas servos por dívida que trabalhavam por um período determinado, às vezes longo, sem perder seu status original. Em contrapartida, a diferença entre o Awilum e o Mushkenum é muito mais difícil de definir, o que levou a várias interpretações acadêmicas. Isso se deve em parte ao fato de que essas duas classes eram grupos compostos, surgidos dos processos mencionados anteriormente. Os homens livres eram economicamente independentes, incluíam tanto proprietários de terra no sentido tradicional, quanto altos e médios funcionários reais e religiosos, que passaram a possuir terras e recursos que antes apenas lhes eram confiados. Os Mushkenum, por sua vez, eram um grupo distinto e dependiam do Estado para seu sustento. Economicamente, eram semi-livres, embora não legalmente, como frequentemente se pensa, pois não possuíam meios para se sustentar. A partir dos casos listados no código e em outras fontes do período, parece que seu status era inferior ao dos homens livres e que estavam sob a proteção do rei e subordinados a ele. O código fornece uma visão sistemática das disputas jurídicas do período, tanto em termos de direito penal quanto civil, o que por sua vez permite entrever aspectos da sociedade babilônica. No direito penal, a presença das leis de talião tem sido há muito tempo destacada. Essas leis regulavam os tipos de punições físicas que podiam ser infligidas, quantificando a gravidade do crime cometido. Essa prática tem sido atribuída aos Amoritas, uma vez que as tradições Suméria e Acádia seguiam sempre o princípio da compensação financeira para o crime. Algumas punições parecem ter sido elaboradas mais como exercício especulativo do que como uma avaliação prática do crime. De fato, dá-se a impressão de que eram pensadas apenas como elemento de dissuasão, sendo impraticáveis de se aplicar sistematicamente sem eliminar as próprias práticas que se buscava regular.
Quanto às leis civis, o Código marca a ascensão definitiva do setor privado na posse da terra. Esse aspecto já havia se tornado parte fundamental da economia babilônica. Além disso, o código enfatiza a necessidade de regulamentar os procedimentos para arrendamentos, salários, aluguéis, investimentos financeiros e afins. No entanto, o código não introduz nada de novo. Ele apenas registra as práticas correntes, selando na forma de normas aquilo que já era aplicado, transformando em lei os preços usados convencionalmente, mas fornecendo-lhes o selo de aprovação real, aspecto que certamente lhes conferia autoridade entre juízes e litigantes. Há muito tempo é aceito que os códigos legais mesopotâmicos não foram concebidos como leis prescritivas, ou seja, como um conjunto de regras obrigatórias a serem aplicadas. Portanto, eles não oferecem evidência direta nem determinam as práticas jurídicas das quais derivam. Fica claro, ao se ler todo o Código de Hammurabi, incluindo seu prólogo e epílogo, que ele é uma celebração demonstrativa de como a Babilônia era governada com justiça sob esse rei. Em outras palavras, o código é uma demonstração analítica listada caso a caso que justifica a definição do rei como o rei da justiça. Uma tabela de preços deixada em um mercado não pretendia impor preços oficiais nem registrar os principais valores praticados, mas indicar quais preços eram considerados justos. Da mesma forma, a estela do código deixada no templo de Shamash era uma referência para qualquer um que dela precisasse, que o oprimido, que tem uma disputa legal, venha à presença da minha estátua como rei da justiça e leia a inscrição na minha estela, e ouça minhas palavras preciosas, minha estela esclarecerá seu caso. É significativo que a estela seja dedicada tanto ao oprimido quanto ao futuro rei, para que este não altere as cláusulas nela contidas, mas não aos juízes. Fica claro que os juízes continuariam a emitir seus veredictos de acordo com as práticas locais. Essas variavam de cidade para cidade e seguiam princípios que não eram nem mais nem menos justos do que aqueles escolhidos para compor a imagem do governo reto e glorioso de Hammurabi. Os cancelamentos de dívida e a libertação de servos por dívida tiveram um efeito normativo muito mais direto. Desde o reinado de Rim-Sin até o fim da dinastia babilônica, essa prática, agora disseminada por toda a região, inclusive no sul, continuou a ser aplicada. Pela primeira vez, temos o texto, embora incompleto, de um desses editos, redigido pelo quarto sucessor de Hammurabi, Ammi-Saduqa. O edito tem um tom muito mais técnico, em contraste evidente com as alusões propagandísticas e genéricas presentes em inscrições reais e fórmulas de ano, como restabelecer a justiça, quebrar as tábuas, dar liberdade, etc. Esse tom técnico era necessário, pois o rei desejava eliminar dívidas contraídas em tempos difíceis, mas não queria anular empréstimos realizados com finalidades comerciais ou financeiras. Esse mesmo tom técnico foi, por consequência, incorporado aos contratos de empréstimo. De fato, em um período em que era comum haver uma anistia a cada entronização, e um reinado longo exigiria mais de uma, as cláusulas contratuais passaram a ser redigidas levando essas possibilidades em conta e, eventualmente, tentando evitá-las. Naquele momento, o rei da Babilônia conseguia se apresentar a seus súditos e agir como um pai devotado e um rei justo e equitativo. No entanto, nesse contexto, justiça não significa a aplicação imutável da lei, independentemente de seus efeitos prejudiciais. Justiça significava o cuidado empenhado em criar um equilíbrio social mais justo. Para mantê-lo, o rei precisava prestar atenção especial às classes mais vulneráveis e impedir os desdobramentos do mercado que, no longo prazo, poderiam escravizar toda a sua população. A reforma religiosa. A Babilônia do tempo de Hammurabi e de seus sucessores permanece enterrada sob as camadas posteriores da cidade. Devido à escassez extrema de evidências provenientes da capital, é difícil avaliar o programa de construções, a arquitetura, a arte monumental e o artesanato da primeira dinastia da Babilônia. A julgar por outros centros, parece que a fase final do período do Babilônico não foi particularmente original. A arquitetura dos templos e palácios, as esculturas e os celos do período continuaram a seguir os esquemas desenvolvidos em períodos anteriores. Sabemos, no entanto, que o reinado de Hammurabi foi um período de reformas religiosas significativas,
Primeiramente, a unificação da região eliminou efetivamente a preeminência dos panteões locais das cidades. De fato, os amoritas preferiam tipos diferentes de divindades, particularmente aquelas de natureza astral, como Shamash e Ishtar e Adad. Essa preferência acabou relegando as divindades sumérias de caráter ctônico a um papel secundário. As cidades do norte, portanto, estabeleceram suas divindades locais em nível regional. Marduk para a Babilônia, Nabu para Borsippa, Nergal para Kuta e Shamash para Sipar. No campo da religião pessoal, a divindade mais popular parece ter sido Shamash, representando de forma significativa o anseio por justiça que caracterizava a sociedade babilônica da época. O panteão foi completamente reestruturado. Nas listas e epitos atestados nas inscrições oficiais, muitas divindades foram colocadas em pé de igualdade, numa tentativa de estabelecer uma conexão entre cada divindade e o rei. A nova estrutura do panteão colocou Marduk, deus de Babilônia, como seu chefe. Como Marduk era uma divindade local, essa operação não foi simples de implementar, pois era difícil relacioná-lo às teologias anteriores. A antiga hierarquia que conferia supremacia a Enlil e a sua cidade Nippur já não existia mais. Ao mesmo tempo, a nova hierarquia ainda estava em construção. Ela só seria plenamente desenvolvida durante o reinado de Nabucodonosor Panfenthal, meio milênio após Hammurabi. Entre os muitos esforços para transformar Marduk em uma divindade nacional, houve a tentativa de torná-lo filho mítico de Ea, o antigo e proeminente deus da sabedoria. Marduk foi então convertido em deus da magia, ocupando uma posição complementar à de Shamash, deus da justiça. As novas tendências da religião pessoal logo facilitaram o desenvolvimento de um vínculo direto e emocional entre Marduk e seus adoradores, especialmente devido ao seu papel como curador e protetor. Outra inovação foi colocar Marduk no centro da visão cosmogônica e cosmológica da época. Assim, Marduk substituiu novamente Enlil, o que acabou levando a um sincretismo entre as duas divindades. Essa mudança teológica está atestada no poema cultual Enuma Elish, que significa quando lá no alto, as primeiras palavras do texto, recitado durante o festival de Ano Novo Babilônico. Pelo que sabemos, contudo, essa transformação só seria plenamente implementada sob Nabucodonosor I. A terceira reforma religiosa consistiu na reavaliação da relação entre teologia e política, e entre a esfera humana, o rei e a esfera divina. Apesar de ter substituído o divinizado Rin-Sin no sul e exercer um papel muito mais poderoso e prestigioso, Hammurabi não foi divinizado. Em suas inscrições, seu nome não é precedido por determinativos divinos, e vestígios de seu status divino só aparecem em raros epítetos. Da mesma forma, os sucessores de Hammurabi não foram transformados em reis-deuses. Isso levou ao desaparecimento da prática de divinizar os governantes, que antes possuía grande significado religioso, bem como ao desaparecimento de suas manifestações rituais. No entanto, há ainda um texto, escrito em forma de diálogo, que mostra Hammurabi envolvido em práticas relacionadas ao rito do casamento sagrado. Do mesmo modo, Sansu Iluna teve um hino celebrativo escrito em sua honra. Esses tipos de textos haviam sido expressões típicas da realeza desde a terceira dinastia de Ur até a dinastia de Larsa, pertencendo, portanto, a uma ideologia régia, que agora se encontrava superada. O rei agora deixava a esfera divina para retornar à esfera humana como pastor justo e benevolente. Se o rei já não buscava sua legitimidade de governo na divindade, ele a buscava em genealogias extensas de ancestrais. Essa prática espelhava a estrutura baseada em clãs dos Amoritas. A genealogia de Hammurabi coincide em parte com a de Shamshi-Adad. Isso não porque fossem parentes, mas porque, ao retroceder na árvore genealógica, ambos citavam uma série de chefes tribais comuns a todos os Amoritas. A atenção ao componente Amorita no reino de Hammurabi é bastante evidente. Hammurabi carregava o título de Rei dos Martu, ao lado do de Rei de Sumer e Acádia, e usava epítetos de clara influência ocidental. Em seu edito, até mesmo Amissaduca definia seus súditos como acádios e amoritas. E nesse mesmo texto, algumas das cidades provinciais recebiam o nome da tribo que vivia ali e não o nome próprio da cidade, Yamutbal para Larsa e Damaras para Eshnuna. Tudo isso indica que a integração dos amoritas ainda não estava concluída e baseava-se na consciência de sua diferença. Consequentemente, os reis babilônicos tinham grande interesse em dar atenção a esse componente ocidental. Contudo, esses foram os últimos testemunhos desse tipo,
pois, ao final da dinastia, os amoritas estavam plenamente integrados à Mesopotâmia, e a sociedade babilônica começava a assimilar novos grupos migrantes. O colapso do império nem Larsa nem Eshnuna aceitaram plenamente a perda de sua independência. Consequentemente, o sucessor de Hammurabi, Sansu-Iluna, teve que se envolver intensamente no controle de revoltas nessas regiões. Em Larsa, um certo Rim-Sin II, filho de Warad-Sin e sobrinho de Rim-Sin-Hurms, tornou-se rei. Em Eshnuna, um governador chamado Iluni, embora formalmente subordinado aos reis da Babilônia, tentou romper com esse controle. Sansuiluna reprimiu com facilidade a primeira dessas rebeliões. Enquanto isso, a revolta no extremo sul levou à unificação da região sob Iluma-Ilum, rei mencionado nas listas reais e em fontes posteriores como o fundador da dinastia que governou a Terra do Mar, região mais meridional da Mesopotâmia. Ele assim impediu que a Babilônia tivesse acesso ao mar. A rebelião de Eshnuna, por sua vez, durou bastante até a captura e execução de seu líder. Sansu-Iluna vangloria-se de ter demolido as muralhas de Izin, que também estava, portanto, em rebelião, e de todas as fortalezas no Vale do Diyala. Depois, afirma ter trabalhado nas muralhas de Uruk, Sipar e Kish. Também diz ter restaurado as fortalezas de Eshnuna e de uma nova cidade, Dur-Samsu-Iluna, antiga Tutub, atual Cafajá, após suas vitórias, além de estabelecer uma linha de fortalezas ao sul da Babilônia. Esse envolvimento frenético na destruição e restauração de estruturas defensivas, claro indício da instabilidade do período, não impediu a continuidade de empreendimentos mais pacíficos. Sansu-Iluna trabalhou nas margens do Tigre, Eufrates e Diyala, dando continuidade às grandes obras hídricas iniciadas por seu pai. Entretanto, uma nova ameaça surgia a partir dos Zagros. O nono ano de seu reinado foi datado a partir de uma vitória sobre os Cassitas, um grupo montanhoso que começava a exercer pressão sobre a planície aluvial. A noroeste, Sansu-Iluna tentou manter o controle sobre o Médio Eufrates e a Terra Alta, mas com êxito limitado. Seu 23º ano menciona a destruição de Shehna e Shuba-Teng Enlil, capital do reino de Shamshi-Adad, onde ele pôs fim a uma dinastia amplamente documentada nos arquivos da cidade. Os anos 26 e 36 de seu reinado mencionam atividades militares em Amurru, termo que geralmente designava o oeste. No 33º ano, Sansu-Iluna estava em Sagaratum, no rio Kabur. No 28º ano, combateu um certo Yadi-Abu, rei da dinastia de Hana. Apesar das expedições ocasionais, Yadi-Abu ainda controlava o Médio Eufrates e o Baixo Kabur, a partir de sua capital, Terca. O longo e movimentado reinado de Sansu-Iluna foi seguido pelos reinados de Abi-Eshu, Amiditana e Ami-Saduqa, embora faltem informações sobre suas atividades militares. Sabe-se que Abi-Eshu voltou a lutar contra a Terra do Mar. No entanto, os reis babilônicos já não dispunham dos recursos necessários para recuperar o controle total do território. A Baixa Mesopotâmia permaneceu assim dividida entre a Terra do Mar ao sul e o Reino da Babilônia no centro e norte. Os reis de Hana dominavam o Médio Eufrates e os reis da Assíria, o Médio Tigre. O famoso edito de Amissaduca fornece informações sobre a estrutura administrativa do reino. Ele menciona os distritos de Númia, Emutbal, Larsa, Idamaras, Eshnuna, Izin, Uruk, Kissurra e Malgum. A Terra do Mar provavelmente tinha sua capital em Ur. Apesar de estar registrada nas listas reais, ainda há poucas fontes contemporâneas que a atestem de modo claro. Sabemos um pouco mais sobre o reino de Hana, graças aos contratos provenientes de Terca e às escavações ali realizadas. Cerca de 15 reis governaram Hana no período que se inicia com a destruição de Mari por Hammurabi, quando Terca era regida por um governador nomeado pelo rei de Mari, até o início da dinastia Cassita, por volta de 1600 antes da Era Comum. Nessa época, Terca deixou de ser um centro florescente. Apenas alguns reinados desses reis podem ser datados com segurança. Isi-Sumu-Abum e Yapa-Sumu-Abum governaram entre o final do reinado de Hammurabi e o início do de Sansu-Iluna, enquanto Yadi-Abu foi contemporâneo de Sansu-Iluna, 28º ano. Uma geração depois, por volta de 1700, aparecem Castiliash, cujo nome é Cassita, seguido por Sunurru-Amu e seu filho Amimadar. Os demais reis são difíceis de datar, como Ishar-Lim e Igid-Lim, cujos nomes parecem ligados à dinastia de Mari. Apesar da restauração de seus principais templos, a cidade de Terca estava em visível decadência.
Ainda assim, permaneceu como um centro político e comercial importante, beneficiando-se de sua posição estratégica no Médio Eufrates. Os arquivos de Shena, Tel Leilan, também fornecem muitas informações sobre o período entre a destruição de Mari em 1961 e de Shena, 1728. Essa documentação esclarece a situação do Triângulo do Cabur nesse tempo. A cidade fora capital de um reino independente, além de estado governado por Shamshi-Adad. Após a morte deste, no entanto, Shena não caiu sob controle assírio, mas voltou a ser capital de um reino autônomo. Textos administrativos e cartas encontrados no local atestam uma sequência de 3 reis: Mutia, Tilabnu e Yakun Ashar. Destacam-se nesse material tratados firmados com reinos vizinhos: Ashnakum e Hazama no Sinjar, Kahat, ao sul de Sherna, e Assur. Após a destruição da cidade por Sansuiluna, verso 28, Shena entrou em crise e nunca mais se recuperou. Ao final do século, graves ameaças provinham do norte, com as expedições hititas contra Yamhad. A cidade foi destruída pelo rei hitita Mursili. Os reis de Hana provavelmente viam com bons olhos a ascensão dos hititas. Sua posição no Médio Eufrates os tornava rivais óbvios e possíveis vítimas tanto de Yamhad quanto da Babilônia. A conquista hitita de Yamhad tornou Hatti e Hana estados vizinhos. As relações entre ambos explicam a enigmática expedição de Mursili contra a Babilônia durante o reinado de Sansuditana, último rei da dinastia de Hammurabi. Se um selo hitita encontrado em Terca for indicativo das interações entre os dois reinos, a localização de Hana fazia de sua colaboração algo essencial para os hititas, permitindo a passagem de tropas até a fronteira babilônica. Um texto posterior sobre o retorno da estátua de Marduk à Babilônia atesta que os hititas a haviam deportado para Hana, onde permaneceu até ser recuperada por um rei cassita da Babilônia. É possível, portanto, que os hititas tenham empreendido guerra contra a Babilônia por solicitação de Hana, para resolver antigas disputas. Posteriormente, os hititas teriam deixado os despojos, ou parte deles, em Hana, retornando depois a Hatti sem tirar proveito político da vitória. A conquista de Babilônia e o saque do templo de Marduk foram um golpe fatal para a dinastia babilônica. Os hititas haviam partido, mas o reinado de Sansuditana estava em ruínas. Os cassitas aproveitaram-se de imediato da situação. Há evidências de sua presença na Babilônia e em Hana, tanto como grupo, devido à pressão militar, quanto individualmente. Não sabemos ao certo como tomaram o controle da Babilônia, mas é possível que o tenham feito por meio de ataque militar. As listas reais elaboradas posteriormente registraram uma longa sequência dinástica iniciada com um tal Gandash e um Agun Quench, possivelmente contemporâneo de Sansuiluna, época em que um exército cassita é mencionado pela primeira vez. O primeiro rei que aproveitou a incursão hitita para tomar a Babilônia, no entanto, permanece desconhecido. A Confederação Elamita. O Estado Elamita, governado pela chamada dinastia dos Sukalmá, título que designava o papel de rei, era caracterizado por uma estrutura administrativa peculiar. O poder era distribuído entre 3 oficiais. Primeiro havia o Sukalmá, o líder supremo da confederação, que residia em Susa. Em segundo lugar, o Sukal de Elam e Shimashki, geralmente o irmão mais novo do Sukalmá, que residia em Shimashki. Em terceiro havia o Sukal de Susa, normalmente o filho do Sukalmá. Os 3 cargos tinham importância decrescente. Após a morte do Sukalmá, seu lugar era ocupado pelo Sukal de Elam, seu irmão, cujo cargo era por sua vez assumido por outro irmão ou pelo filho do falecido Sukalmá, ou seja, o Sukal de Susa. Em outras palavras, o poder era transmitido de irmão para irmão. Somente depois de esgotada uma geração de irmãos é que o poder passava para a geração seguinte. Essa forte solidariedade familiar entre os irmãos elamitas também é atestada pela prática do levirato, segundo a qual a viúva devia se casar com o irmão do falecido e por casamentos entre irmãos e irmãs. Assim, em condições normais, com a morte de um Sukalmá, o Sukal de Elam, seu irmão mais novo, herdava seu cargo e sua esposa, que era irmã de ambos. Naturalmente, devido à sobreposição de reinados, mortes precoces de irmãos e outras circunstâncias, esses critérios só raramente eram aplicados em sua forma ideal. Esse sistema de distribuição e transmissão do poder se baseava nas tradições sociais e jurídicas dos elamitas, também atestadas entre a população comum. Até mesmo no nível doméstico, as heranças passavam de irmão para irmão.
O levirato era praticado e o controle das propriedades familiares permanecia indiviso. Contudo, enquanto na prática legal comum observa-se uma transição gradual para a divisão de heranças e sua transmissão de pai para filho, a família real manteve o sistema tradicional por mais tempo. Além da peculiaridade do sistema familiar e sucessório, a estrutura política de Elam era caracterizada por seu caráter confederativo. Esse aspecto já era típico da região desde o período dinástico arcaico. Assim, o papel do Sucalmá correspondia à Confederação Elamita, e cada Sucal representava um distrito regional. Entre estes, o cargo de Sucal de Elam e Shimashki conservava um prestígio especial como legado da antiga supremacia da dinastia de Shimashki no início do segundo milênio antes da Era Comum. A maior parte da documentação sobre Elam provém de Susa, cidade que possuía papel central como residência do Sucalmá, mas, sob a perspectiva elamita, era também marginal por estar próxima à fronteira mesopotâmica. É possível, portanto, que outras regiões elamitas tivessem uma estrutura semelhante, compartilhando o mesmo Sucalmá, mas com pessoas diferentes nos outros dois cargos. No início do século XIX, antes da Era Comum, a dinastia dos Sucalmá substituiu a de Shimashki, talvez como repercussão da incursão de Gungunum de Larsa contra Susa. Eparti e Shilhaka, fundadores da nova dinastia, assumiram o título de reis de Anshan e Susa e fizeram de Susa sua capital. Eles também iniciaram uma fase de intensas interações culturais e políticas com a Babilônia e com o vasto mundo amorita, que se estendia de Elam até a Síria e o Levante. Compartilhavam as práticas diplomáticas, as atividades comerciais e os envolvimentos militares atestados nos arquivos de Mari. Os escribas de Susa usavam o acádio não apenas para a correspondência diplomática, mas também para os textos legais locais, muitos dos quais foram encontrados em Susa e alguns em Malamir, possivelmente a antiga Unur, na rota entre Susiana e Fars. Em termos políticos, a incursão de Gungunum não teve consequências duradouras. Elam permaneceu politicamente independente dos reinos mesopotâmicos e até relativamente superior a eles. Durante a Era de Mari, o Sucalmá, provavelmente Shirukduum, manteve relações diplomáticas e comerciais com Mari e com a distante Katna. Além disso, nos acontecimentos militares da época, Elam apareceu aliado a Eshnuna durante o cerco de Hazama, na Alta Mesopotâmia, e depois liderando uma invasão da Gezira. A relação de Elam com Eshnuna era mais tensa, provavelmente devido a disputas territoriais. A influência de Elam se estendia por todo os Zagros, alcançando Shemshara, muito próxima da Assíria. Com a morte de Shamshi-Adad e a ascensão expansionista de Hammurabi da Babilônia, a frente antibabilônica ao longo do Tigre estava sob supremacia elamita. A vitória de Hammurabi, contudo, reduziu as ambições expansionistas e a presença do Sucalmá no cenário mesopotâmico. Os babilônicos nunca conquistaram Elam, e a dinastia local continuou a governar, deixando apenas Susiana vulnerável às consequências dos conflitos na Mesopotâmia. Pouco após o reinado de Hammurabi, o rei elamita Kutir-Nahunti liderou com sucesso uma expedição contra cidades babilônicas, mostrando que o equilíbrio de poder ainda oscilava. A partir de então, e até o fim da dinastia, que continuou mesmo após o fim da dinastia babilônica, não houve mais episódios relevantes entre essas duas potências. Assim como em outras regiões do Oriente Próximo, a documentação sobre Elam no século XVI antes da Era Comum é escassa. Excetuando-se algumas inscrições reais, as evidências sobre o período do Sucalmá baseiam-se principalmente em documentos legais. Além do uso da língua babilônica, o sistema jurídico elamita adotou vários instrumentos típicos do período paleo-babilônico. Em Susa foi encontrado um fragmento de código legal, embora pequeno demais para permitir a reconstrução da sociedade elamita. Ainda assim, o fragmento é suficiente para comprovar a prática régia, copiada de Eshnuna ou Babilônia, de produzir textos legais e celebratórios. Por exemplo, sabe-se que Atarrushu, século XIX antes da Era Comum, um dos primeiros Sucalmá, colocou uma estela no mercado com uma lista de preços justos. A partir do século XVI, alguns dos últimos Sucalmá também estabeleceram a justiça na terra, emitindo editos semelhantes aos de Amisaduqa. As práticas de escrita e formas de intervenção régia foram diretamente modeladas no exemplo babilônico. Contudo, a documentação jurídica elamita apresenta vários traços únicos e um arcaísmo crescente em seu estilo. Primeiramente, as punições eram físicas e não financeiras.
cruéis e desestimulantes, em vez de realistas. Além disso, as provas utilizadas nas disputas podiam ter natureza mágica ou religiosa, como as ordalhas fluviais. Testemunhos sob juramento eram mais comuns que provas escritas, e marcas de unhas para assinar tabuletas eram usadas com mais frequência do que selos. Toda a concepção de justiça se baseava na ideia religiosa de Kitchen, ou proteção divina, que podia ser perdida por meio de pecados ou perjúrios. Por isso, a presença divina é fortemente marcada na documentação jurídica elamita. Quanto ao conteúdo, as disputas envolviam principalmente a administração e herança de propriedades familiares. Tratava-se de um período intermediário entre um sistema arcaico e o mais moderno, de inspiração mesopotâmica. Essa transição gerava dificuldades, especialmente na tentativa de conciliar os dois sistemas. O sistema arcaico baseava-se na administração indivisa da propriedade e sua transmissão de irmão para irmão. Contudo, esse sistema foi desestabilizado pelo surgimento da divisão de heranças por sorteio, da transmissão de bens de pai para filho, da venda de propriedades reais fora da família e do uso de terras e animais como garantias de empréstimos. O penhor da vida de alguém contra empréstimos não está atestado, provavelmente por ser resultado de um sistema mais avançado que levaria à difusão da escravidão por dívida. Como consequência dessas transformações e da pressão econômica crescente, a família extensa, unida e estruturada pela fratriarquia, rapidamente entrou em crise. Nesse contexto, aparecem cláusulas testamentárias que atribuíam heranças a filhos. Tais cláusulas também garantiam que os pais fossem cuidados em vida e após a morte. Trata-se do primeiro indício de uma transmissão de herança não automática e da valorização do comportamento respeitoso. Dois aspectos que logo se tornariam característicos em todo o Oriente Próximo.